Uma boa noite, povo! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Olha só, gente. Queria abrir meu coração para vocês aqui, que não tem sido fácil desde ontem, porque meu celular deu pane, simplesmente deu pane do nada e a tela começou a tocar como se tivesse eles chamam de toque fantasma, né? E aí não estou conseguindo usar meu celular, eu estou usando agora o iPad da minha esposa e o meu fone de ouvido com o meu microfone não é compatível com o iPad, então estou fazendo sem o microfone, então o áudio pode estar um pouco pior. Então, eu queria já me desculpar pela qualidade aí, eu não sei, mas nada me impedirá de fazer o Bora Ler a Bíblia. Então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos neste dia 28 de junho de 2022, terça-feira, 8h30 da noite, onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio capítulo 13. Então, vão pegando as Bíblias de vocês, vão abrindo Deuteronômio capítulo 13, vão pegando seus lápis, caneta, régua, tudo que vocês precisam aí para fazer a anotação. Hoje é um capítulo curto, mas é um capítulo tenso, assim, na minha opinião, né? Antes de nós começarmos, então, a leitura aqui do capítulo 13, vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença de Deus e aí nós começamos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, por mais um dia de luta, um dia de muitos desafios, mas também um dia de muitas bênçãos. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, a Ti toda glória, apesar dos perrengues, apesar dos problemas, das tretinhas. Nós estamos aqui com saúde, nós estamos aqui com vida, Pai, e com disposição para estudarmos a Tua Palavra. E por falar na Tua Palavra, Pai, queremos agradecer por essa baita oportunidade que nós temos de ainda, Pai, estarmos em um lugar onde a adoração a Ti é livre, onde nós podemos fazer isso de forma aberta, onde que mesmo à distância nós podemos estudar juntos a palavra, Pai. E hoje, ao abrirmos em Deuteronômio capítulo 13, que o Santo Espírito se faça presente conosco, dando a sabedoria, nos dando discernimento, Pai, inteligência para a gente entender o que nós vamos ler aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo nome. Amém. Muito bem, gente. Peguem aí, então, as Bíblias de vocês. Deuteronômio capítulo 13. Antes de começarmos, aí eu já quero fazer umas considerações sobre o capítulo, que, na verdade, são sobre toda a jornada de Israel, a incursão deles na Terra Prometida, e eles como herdeiros da promessa que Deus tinha feito lá atrás para Abraão. E aqui, antes de começarmos o capítulo, é muito interessante, é muito importante, eu acredito, eu tentar contextualizar, porque, enfim, qual que era o grande objetivo de Deus quando a gente vai lendo as Escrituras, quando a gente vai observando o discurso de Deus ao longo das eras ali, através dos profetas, começando aqui por Moisés, até a época dos reis lá, do reino de Israel. O grande objetivo, quando nós vemos e lemos todo o Antigo Testamento, era que o povo de Israel, como um povo, como uma nação, fosse uma nação que mostrasse para as outras nações, para todo mundo, como era uma nação que depositava sua total confiança e adoração ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que existe. Ponto. Deus tira o povo do Egito.
40 anos no deserto, eles vão entrar na Terra Prometida, vão entrar em contato com diversos outros povos. Todos os povos pagãos, povos que não adoravam o Deus verdadeiro, povos que adoravam Baal, adoravam Aserá, adoravam deuses de ídolos de pedra, de barro, de madeira, enfim, de metal. Deus, e eu já disse isso, já repeti também em episódios anteriores, que Deus tinha um método pedagógico para ensinar o povo, primeiro, a desapegar das coisas que eles trouxeram do Egito, 400 anos ali de coisas que eles precisavam jogar fora, e eles precisavam reaprender várias coisas. E uma das coisas mais, assim, que é ressaltado o tempo inteiro é a adoração a Deus, é somente a Deus. Nós vemos isso ao longo de todo o Antigo Testamento, a grande mensagem dos profetas para o povo de Israel é: vocês se afastaram, vocês estão adorando outros deuses, deuses feitos pelas suas próprias mãos, deuses de barro, de ouro, de pedra, de pau, enfim. E aí, inclusive, eu estava dando uma lida hoje, eu estava estudando outras coisas, eu estava lendo o livro de Jeremias, e é muito interessante, né, que Deus fala assim através de Jeremias: cara, pergunta para esses povos aí, eles que estão adorando outros deuses, eles mesmos que adoram deuses, os ídolos deles, pergunta se eles já mudaram ou já trocaram de adoração de um deus para o outro. Nem eles, na sua ignorância e idolatria, adorando outros deuses que não existem, eles não mudam de lado. Eles são fiéis, mesmo que fiéis ao lado completamente idólatra e errado, eles não trocam. E vocês, povo de Israel, isso lá em Jeremias, lá na frente, vocês trocam. E olha que coisa incoerente. Deus tinha, então, esse grande objetivo de mostrar que somente ele era Deus e somente a ele prestar culto. Com isso em mente, vamos ler o capítulo 13 de Deuteronômio, porque é um capítulo que aparentemente não, né? É pesado. As consequências para quem não adorasse a Deus aqui nesse capítulo são pesadíssimas. Então vamos começar a ler, vamos lendo, e aí eu vou, à medida aí que vai passando, eu vou soltando algum comentário, alguma nota. Vamos lá, capítulo 13 de Deuteronômio, verso 1. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam. Sirvam e apeguem-se a Ele. Dá uma pausa aqui. Deus fala assim: cara, se aparecer alguém que fizer predição, falar que sonhou, falando que é profeta, sonhou, teve visão, teve um sonho, e esse sonho se concretizou, ou seja, o cara não é charlatão, o cara não teve uma visão migué, a visão dele se materializou. Porém, se esse cara falar para adorar outro Deus, não siga. Porque esse cara está sendo influenciado, ele está sendo usado pelo outro lado. E Deus agora aqui ele é mais enfático. Deus ele é mais duro. Olha só, verso 5. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra de escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Primeira nota aqui: se aparecesse esse profeta do meio deles, tá? Isso é uma coisa muito importante. Do meio do próprio povo de Israel, se aparecesse esse profeta, se aparecesse essa profetisa, se aparecesse essa pessoa profetizando, e essa coisa acontecendo, mas ele falasse assim: olha, aconteceu, mas é porque tal Deus falou para mim, era para matar esse cara ou essa mulher, quem tivesse profetizando e falando que estava profetizando em nome de um outro Deus.
Vai pegando aí, tá? Detalhes, tá? Porque eu vou tentar, né, trazer aqui uma trança de argumentos ou de fatos para, enfim, vocês vão entender na sequência. Verso 6. Olha que agora que pesado. Se o seu próprio irmão, ou filho ou filha, próprio irmão, ou filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo: vamos adorar outros deuses. Deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram. Deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Olha agora que pesado que ele fala. Deus fala: você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso. Todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Verso 12. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhes estou dando e fazendo o que é justo para ele. Terminou o capítulo 13. Mas olha que pesado. E aqui, gente, eu quero falar que eu não estou tentando em nenhum momento defender Deus, porque Deus não precisa de defesa. Eu não preciso que eu chegue aqui e fale para vocês: olha, gente, Deus está fazendo isso, porque olha só, sei lá o quê. O que eu vou falar agora é eu, pastor Gustavo, tentando encontrar apoio lógico na minha mente finita, na minha mente obtusa, na minha mente pequena, com base no que está escrito na palavra, no que está escrito aqui, para eu tentar fazer um sentido do porquê Deus ser tão drástico assim com as ações contra quem falava contra. A primeira dica que eu consigo encontrar aqui, para tentar fazer um sentido disso tudo, é justamente isso. Primeiro, se aparecer entre vocês, ou seja, do próprio povo de Israel. Lá no começo fala se aparecer entre vocês, ou depois, né, se seu próprio irmão, filho, filha, sua esposa, enfim, pessoas do seu convívio, do seu meio, aparecerem. Era para matar. Como eu disse no começo, antes de começar a ler, né, Deus tinha um projeto para Israel, como um povo. E ele estava apenas no comecinho com o povo aqui antes de entrar na Terra Prometida. Com o que Deus tinha em plano, em visão, que a gente vai estudar ao longo aí do Antigo Testamento todo, que era o quê? Fazer de Israel um modelo para o mundo. De Israel viria o Messias, de Israel viria o modelo, e ali o povo de Israel, se eles se mantivessem fiéis a Deus, seria uma terra super abençoada, um povo extremamente abençoado, que todos os povos da terra iriam olhar para aquele povo e falar assim: olha, aquele povo é diferenciado. Aquele povo, eles adoram um Deus que não é o Deus que eu adoro, mas o Deus deles é de verdade, olha só. Então, Deus tinha esse projeto. E aí, cara, quando eu olho, né, tentar encontrar a necessidade de medidas tão drásticas a ponto de, cara, matar tua esposa, matar o teu amigo, matar o teu filho, porque ele tá te tentando levar pro dark side, levar para adoração de outros deuses que não existem.
A primeira coisa que eu tento ler aqui, eu tento encontrar, é o seguinte. É o fato, eu até anotei aqui, ó, tá anotado na minha Bíblia aqui, ó. Eu anotei aqui para eu tentar fazer sentido também. O fato deles ali terem presenciado, eles terem visto, eles terem ouvido tantas e tantas manifestações de Deus ao vivo. Eles viram tudo o que tinha acontecido no Egito. Eles viram a providência de Deus com as 10 pragas. Eles viram o mar se abrindo. Eles tinham a nuvem de noite. Eles tinham a nuvem de dia. Eles tinham o maná. Eles tiveram o maná caindo por 40 anos. Eles estavam no meio do deserto e brotava a água da rocha. Deus deu inúmeros sinais e prodígios e realizou diversos milagres para mostrar que ele realmente era o único Deus. E aí, ainda do meio disso, alguém que viu tudo isso ainda fala assim, não, eu vou adorar outro Deus. Porque não, é outro Deus. Enfim, eu acho e eu vejo isso. Um sentido por quê? Olha que interessante. No verso 5 do capítulo 3 ele fala assim, aquele profeta sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra de escravidão. Então aqui, o fato de Deus ter tirado eles do Egito e redimido da escravidão é um dos fatos que Deus fala assim, cara, eu tirei vocês do Egito. Eu sou o único Deus que tirei vocês do Egito. E você agora está falando que vai adorar outro Deus que, enfim, do meio do povo. O povo que era para servir de exemplo, agora está querendo falar que existe outro Deus, enfim. Esse é o primeiro motivo que eu encontro na palavra para entender a dramaticidade dos atos que eram contra os povos, ou contra o povo mesmo de Deus que estava pregando ali a idolatria. E segundo, como eu já disse, o papel a ser desempenhado por Israel de ser um modelo para o mundo, um modelo a ser seguido para o mundo. Esse era o plano de Deus. E isso ainda não está escrito nesse capítulo aqui, mas quando a gente for estudando mais para frente, vocês vão perceber e vão ter discursos claros assim, ó, que Deus queria que Israel fosse o modelo a ser seguido. Só que como esse povo ele era um bebezinho, eles estavam aprendendo, eles estavam ali se desenvolvendo e eles tinham que ter essa bagagem. Na minha visão limitada, como um estudante da palavra, eu tento entender dessa forma por que tinha que ser cortado mal pela raiz tão cedo. Porque se não cortasse, como não foi cortado, ia dar ruim. Como deu ruim. A gente vê que desde o dia zero que eles entram na Terra Prometida, os povos ali ao redor corrompem Israel. Israel não está mais nem aí. A gente vê lá na época de Jeremias, o período logo antes do povo de Israel ali, da tribo de Judá e de Benjamim ser destruída por Nabucodonosor, seguindo essa idolatria total, seguindo diversos deuses, não estavam mais nem aí, tinham se esquecido de tudo. Deus tinha ordenado, mas o povo não correspondeu. E aconteceu o que aconteceu com o povo de Israel. O que Deus deseja, e o que Deus quer, e o que Deus reclama ao longo de todos os outros livros, e através de todos os profetas, é justamente essa fidelidade. Exclusividade. Deus é um Deus zeloso. Ele fala, sou um Deus, cara, que exijo adoração única, porque sou eu que existo. Vocês estão adorando a coisa que eu criei. Você não está adorando o Criador, você está adorando pedra, você está adorando madeira, você está adorando metal, você está adorando tudo, você não está adorando a criatura, você não está adorando o Criador. Como é que pode? Peçam para mim. Mas o povo, enfim, a gente vai ver ao longo aí que o povo de Israel não seguiu os caminhos. Mas, enfim, esse é um papo para mais para frente, né? A gente vai ver, a gente está no começo aqui ainda. Terminamos o capítulo 13. É o que eu disse, Deus, gente, não precisa de defesa. Deus não precisa de advogado para defender. Porque Deus sabe. Se Deus pediu assim, era para ter sido feito. Não foi feito como deveria ter sido feito. Talvez se tivessem feito, talvez Israel teria sido o que era para ser prometido para eles e que não se tornou. O que a gente tem que entender é orar, igual eu faço. Eu oro, medito e tento tirar um sentido disso. Não fico tentando defender Deus, porque Deus é Deus, não precisa de defesa, ele precisa de testemunhas. Enfim.
Terminamos o capítulo 13. Vamos fazer uma oração. E vamos, então, terminar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos muito, Pai, por essa leitura. Uma leitura difícil, às vezes a gente fica... Como que, né? O Senhor pediu para ser tão radical. Mas o Senhor, quando estava aqui na Terra, o Senhor mesmo falou, né? Que se mãe, pai, se amigos te abandonarem por causa do caminho, você não abandone, é para a gente realmente deixá-los, se eles estiverem pedindo a gente de continuar nosso caminho. O Senhor deseja adoração, o Senhor deseja que todos se salvem, Pai, mas o Senhor também sabe que como a influência das pessoas com que estão à nossa volta também são importantíssimas e são impactantes, Pai. Que nós possamos ser essa influência ao nosso redor para o bem, que a gente possa refletir, Pai, o Teu amor, que a gente possa refletir a Tua luz, o Teu Evangelho para todas as pessoas. Não estamos mais vivendo nessa época em que o povo de Israel tinha que entrar numa terra e tudo mais, mas hoje, Pai, nós estamos aqui no meio de tanta gente que precisa, às vezes, saber que existe um Deus que se preocupa e cuida delas, Pai. Que o Senhor nos use para sermos a influência boa e não a influência ruim, Pai. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Ti. Quero pedir que você esteja com todos aqui que estão acompanhando, seja ao vivo no Clubhouse, no Instagram, tanto que estão acompanhando no Spotify ou no YouTube, Pai. E abençoe todas as famílias que estão aqui representadas, de todos que estão acompanhando Bora Ler a Bíblia. Nos dê uma ótima noite de descanso. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Galera, queria agradecer a presença de vocês. Deixa eu ver quem está aqui ao vivo, aqui, que aparece para mim aqui no Instagram. No Instagram está a Débora Garcês e a Tamires Raschini, grande. E aqui no Clubhouse, estamos aqui com a Mariana, minha esposa, a Marise, o Matheus, a Andréia, o Mário e a Ana. Galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem sempre acompanhando. E se vocês gostam, se talvez seja a primeira vez que você esteja vendo esse projeto Bora Ler a Bíblia, sabe que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Deuteronômio capítulo 13, amanhã será Deuteronômio 14 e assim por diante. Então, você está mais que convidada, mais que convidado. Se quiser continuar acompanhando, me adiciona aqui nas redes sociais, me adiciona aqui no Clubhouse, me adiciona aqui no Instagram como seu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil para ele te avisar toda vez que eu iniciar a sala no Clubhouse ou a live no Instagram. E você vai receber a mensagenzinha do pop-up para você não perder nenhum ao vivo. Caso você perca algum ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify e o nosso canal no YouTube que eu subo todos os vídeos de todas as lives. Compartilhe isso com outras pessoas. Fale do projeto do Bora Ler a Bíblia para as outras pessoas. Se você conhece alguém que está aí querendo ter um gásinho a mais aí para começar a estudar a palavra de volta e não sabe por onde começar, fale do projeto. Compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia. E é isso, gente. Juntos vamos crescendo na palavra, vamos pedindo sabedoria para Deus e juntos vamos crescendo aí para a gente poder abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Beleza, gente? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 14. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous.